e sejam bem-vindos a mais um ano de previsão anual, dessa vez para o ano de 2024. Hoje nós vamos entender o que a numerologia e o tarô estão separando para o nosso ano de 2024 a um nível macro, ou seja, para todos. Dentro da esfera macro, cada pessoa terá a sua esfera micro, que nós chamamos de ano pessoal, que inicia sempre na nossa data de nascimento, no nosso aniversário. O ano universal, no entanto, ele é um ano que vai estar falando de forma geral. O ano universal é o ano que engloba a todos nós e, portanto, tem impacto mesmo dentro da nossa esfera de ano pessoal. O exemplo que eu gosto de lidar é trabalhando com o ano pessoal 5. Por exemplo, uma pessoa que iniciou o seu aniversário anteriormente, e está imerso em um ano pessoal 5, que é um ano essencialmente de mudanças, para onde que serão essas mudanças, pelo que elas serão regidas, isso depende do nosso ano universal, porque é o tom maior que vai ter sobre as nossas questões. Por exemplo, um ano 3 que fala sobre comunicação e colheitas. De que esfera, qual é a propensão dessas colheitas? Em que esfera que essas comunicações vão ser mais importantes? Depende do nosso ano universal. Então, presta atenção que hoje eu vou conversar com vocês explicando o que é o ano universal 8, que é o nosso ano de 2024. O ano universal 8, se eu tivesse que definir uma palavra-chave, seria poder. O ano de 2024 ele é muito pautado em empoderamento, porque dentro da numerologia, o ano 8 ele fala muito sobre as questões que envolvem poder, que envolvem empoderamento, que envolvem questões materiais e que envolvem ambição. A busca por um eu melhor, a busca por melhores colheitas na minha vida, a busca por grandes ambições. E isso, dependendo da esfera que a gente está falando, um aspecto. Por exemplo, dentro do nosso âmbito da política, a gente pode esperar muito essa questão da ambição por crescimento. Então, países, estados buscando cada vez mais melhorias com relação ao seu poder econômico. Dentro de uma esfera mundial, se nós levarmos em conta o contexto que nós temos, podemos esperar, infelizmente, um movimento, por exemplo, de guerras e ascensões de animosidades que já estão em escalada, como é o caso de Palestina e Israel. Então, é um ano que ele pode trazer muito pra gente essa questão de embate e de conflito. Agora, vejam que interessante, em esfera micro, dentro do nosso universo ali social e cultural, de como as pessoas agem, pode ser um ano que traz uma paciência mais curta e esse senso de urgência muito grande, de eu tenho ambições e eu quero atingi-las logo. Isso pode fazer com que algumas pessoas, por exemplo, se tornem impacientes e tenham um pouco espírito ali de contribuição com o bem-estar geral. Então pode ser um ano muito individual, muito sobre essa questão de priorizar a mim mesmo. Uma das palavras-chave que a gente pode atribuir ao ano 8 é o pragmatismo. O ano 8 ele tende a ser um ano pragmático, ele fala muito sobre aquilo que é concreto, fala sobre concretizar. Dentro da numerologia, a gente tem uma certa escala evolutiva e cada ano se encaixa com o outro, fazendo um sentido. Nosso ano de 2023 foi um ano 7, que foi um ano de ideias, de reflexões e de pensamentos. Então, a rigor, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi reflexão, tudo aquilo que gerou debate em 2023, tende a ter atitudes concretas em cima disso em 2024. Então, uma coisa que a gente pode esperar, por exemplo, é a questão de aprovações de leis que já estavam em discussão ali em 2023, que agora elas efetivamente aconteçam, ou coisas que estavam muito no campo das ideias, muito no campo da polêmica, venham agora à tona nesse sentido de ser algo com forma, de ter um impacto concreto com relação à sociedade. Então, a rigor, tanto em esfera macro quanto em esfera micro, tanto no mundo quanto na nossa vida particular, tudo aquilo que em 2023, quanto mais a gente amadureceu ou debateu aquela ideia, maior a chance dela se tornar algo real e palpável em 2024, que fala tanto em concretizar, que fala tanto em praticar. 2024, o ano 8, ele também traz uma certa celeridade para o ano. Então, a gente tende a ter aquela sensação de um ano muito rápido, de um ano muito movimentado. A minha maior dica que eu dou para nossa esfera micro, para nós indivíduos dentro desse ano, é a gente definir um foco.
como ele fala de ambição, é um ano rápido e é um ano de concretizar, é bom a gente não desperdiçar oportunidades. E para a gente não desperdiçar oportunidades, a gente tem que estar ligado e com o nosso foco muito bem definido. Então eu sugiro que janeiro seja um espaço de tempo em que a gente já projete, já tem ali como objetivo para onde, né, a gente já tem em mente para onde que a gente quer rumar. Quais são os meus objetivos? Como eu quero finalizar esse ano de 2024? E principalmente, quando a gente fizer isso, saber filtrar o que é prioridade. Definir foco é foco. Eu não vou conseguir focar se eu tiver muita coisa, né, nessa lista. Então, definir o que é essencial e primordial vai garantir com que as pessoas que conseguirem se organizar nesse sentido atingirem muitos objetivos até o final do ano, aproveitando as oportunidades que surgem por estarem antenadas naquilo ali, estarem com aquele foco, né, naquela situação. Agora, ao nível macro, na política, a gente pode esperar um pouco de animosidade justamente por isso, porque vai pedir essa questão de priorizar. E ao definir o que é prioridade, algumas coisas deixam de ser prioridade e vejam bem, a gente está em um ano em que as pessoas vão estar com pouca paciência, em que a gente vai estar com esse senso de urgência muito grande. Então, por exemplo, determinados grupos vão ter suas demandas atendidas, né? E outros grupos talvez tenham que esperar um pouquinho mais para ver ali acontecer as suas pautas sendo elencadas, suas pautas sendo concretizadas. Isso traz esse choque, porque o senso de urgência, mais impaciência e essa questão de não ter o que é seu priorizado pode causar conflitos por ser um ano, como eu falei ali, de guerras, disputa por poder. E esse senso de urgência faz com que a insatisfação ela surja de uma forma concreta. Isso quer dizer, por exemplo, que a gente pode esperar que seja um ano de manifestações, talvez de movimentos de insatisfação manifestados às vezes de forma um pouco mais violenta. Então é bom que a gente se atente, tenha um pouco de consciência disso na nossa esfera pessoal, por exemplo, né? Dentro de relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles amorosos, qual é a melhor forma de eu externalizar a minha insatisfação? Né? E será que essa insatisfação ela está acontecendo aqui porque eu não tive uma demanda atendida, porque eu coloquei ela como prioridade e urgência e de repente para outras pessoas ela não era? Então é legal a gente se fazer esse tipo de questionamento para que a gente atravesse 2024 não se deixando dominar por essa energia tão grande de impaciência, de urgência, né? E até um pouquinho dessa violência, que a gente consiga não ser parte desse movimento. Agora, um ponto positivo com relação, né, à esfera macro, a nível de governo, especialmente com relação ao Brasil, é que a gente pode muito possivelmente ver investimento em esfera individual, em microempreendedores, por exemplo. Ele é um ano que ele foca nesse empoderamento econômico, especialmente em esferas individuais. Então, a gente tende a ver um estímulo maior para a galera, por exemplo, que tem o próprio negócio, que está buscando abrir o próprio negócio. Ele é um ano que ele tem um quê também das relações com influência. Então, a gente tende a conseguir se conectar com mais facilidade com aquilo que a gente está precisando. No profissional, estabelecer contatos que vão ser produtivos, políticos que vão formar alianças ali em prol, né, dos seus objetivos com mais facilidade, às vezes até conseguindo, a gente podendo ver, por exemplo, alianças mais inusitadas, porque a prioridade é o poder. Então, se eu tiver que trabalhar com alguém que eu não gosto muito, eu vou fazer isso. E a gente pode ter essa oportunidade também no profissional, da gente aprender, né, utilizar o nosso lado racional e a gente formar alianças com aquilo que a gente precisa, né, e para isso se flexibilizar e aprender a trabalhar um pouquinho mais em grupo. Então ele é um ano que prioriza sim o individual, mas em prol do meu individual, como consequência eu posso aprender a trabalhar com outras pessoas e formar alianças em esfera climática. O ano 8, ele é muito vinculado com todos os eventos do elemento fogo. Então, a gente pode ver situações, por exemplo, que se vinculam com vulcões, né? Vulcões que de repente se tornam ativos, né? Eventos solares, que eu sei que tem um que já está programado ali, a questão das tempestades solares, e também eventos com tecnologia. Por exemplo, a exemplo do que a gente já teve ali daquela vez que o WhatsApp parou de funcionar, esse tipo de situação ali a gente pode esperar bastante para 2024. Então é bom a gente ter planejamento com relação a qualquer falha de tecnologia que possa acontecer, bem como impactos diretos que a gente tem como consequência ali, né, do aquecimento global e tudo aquilo que for muito solar. Então,
A rigor, ele é um ano que a gente tem que saber o que a gente quer, focar nas nossas ambições, se preparar para não perder oportunidades com focos muito bem definidos, cuidar muito da nossa paciência para a gente não se deixar ser tragado por essa onda de urgência, de impaciência e de correria. Aproveitar a oportunidade, sim, mas de uma forma consciente, vivendo o presente e nos dando conta de que a gente pode ter consciência do movimento, entender de onde ele está vindo, entender esse impacto sobre a gente e escolher a nossa atitude diante disso, até porque é um ano que fala muito sobre essa atitude prática, né? Então eu definir o que eu quero ser e seguir isso é muito importante. Com relação aos nossos arcanos do nosso ano, a gente tem uma dicotomia muito interessante nos 2 arcanos de 2024. Porque a gente tem a Torre, que é a carta mais temida, erroneamente, porém a mais temida ali nos arcanos maiores, com a carta do mundo, que é a nossa carta mais positiva, né, lida como mais positiva dos arcanos maiores. Então, a gente tem essa dicotomia muito grande entre a torre e o mundo. A torre, ela não é uma carta ruim, ela fala muito da questão da desconstrução de algo que não é mais sustentável, que chegou ao seu ápice e está implodindo. E isso aqui nos leva a isso aqui, desconstruir para construir um caminho saudável que nos encaminha para a plenitude. E essa leitura, ela pode, né, se a gente trouxer para os temas atuais, ela pode bater aqui em muita coisa, né? Pode estar falando, por exemplo, daquilo que não é sustentável, literalmente, né? Do nosso colapso climático, do nosso colapso com relação, né, aos nossos comportamentos, a coisas que não são mais sustentáveis e precisam ser mudadas antes, né, que a gente atinja esse ápice aqui da torre, para que a gente possa ter um caminho que ainda dá tempo, né, da gente de repente fazer um retorno e chegar a uma harmonia, que é essa carta do mundo, né, o que ela nos simboliza, essa harmonia plena, daquilo que precisa ser desconstruído para chegar aqui. Então, o meu recado com base no aconselhamento desses 2 arcanos é usar esse ano de uma forma produtiva, visando a nossa melhoria, não ter medo de desconstruir aquilo que é necessário, que já deu o que tinha que dar, que não é mais sustentável, que não faz mais sentido com relação à nossa vida, para que a gente possa chegar na nossa maior ambição, né? Que toda a jornada dos arcanos maiores intenciona chegar na carta do mundo, nessa harmonia, nessa questão da plenitude. E, né, fica aqui o recado, não tem caminho fácil em 2024, para a gente chegar aqui, a gente vai ter que passar por aqui. Então, não tenham medo, né, porque às vezes algumas coisas vão estar difíceis, mas é sinal de que são desafios, e esse recado que eu mais dou nas consultas, né, do ano 8. O ano 8, ele traz desafios para empoderar e para fortalecer, e é isso que 2024 faz com a gente em esfera macro e em esfera micro. Que em 2024 a gente tenha consciência das nossas atitudes, consiga utilizar essa energia de empoderamento de uma forma produtiva, buscando a nossa melhor versão e concretizando aquilo que nos leva rumo às nossas ambições.